Você já ouviu falar sobre a história do rei Nabucodonosor, que foi humilhado por Deus de uma maneira única? Neste vídeo, vamos explorar uma das lições mais intrigantes da Bíblia, onde o poder e o orgulho de um grande monarca foram confrontados pela vontade divina. Prepare-se para uma jornada que revela o poder transformador de Deus e a importância da humildade. Vivemos em tempos de grande turbulência e transformação no Oriente Médio Antigo. O Império Neobabilônico, liderado pelo poderoso rei Nabucodonosor II, está no auge de sua glória e dominação. Após a queda do Império Assírio, a Babilônia emergiu como a potência dominante na região, estendendo seu controle sobre vastos territórios. O reinado de Nabucodonosor, que se estendeu de 605 a 562 a.C., foi marcado por uma série de conquistas militares impressionantes e pela construção de uma capital suntuosa. Sob seu comando, o exército babilônico subjugou o reino de Judá, destruiu Jerusalém e deportou grande parte de sua população para a Babilônia. Essa proeza solidificou o status de Nabucodonosor como um dos monarcas mais temidos e respeitados de seu tempo. Além das vitórias militares, o rei também se destacou por suas realizações arquitetônicas e urbanísticas. A cidade de Babilônia, sua capital, tornou-se uma das maravilhas do mundo antigo, com seus imponentes muralhas, palácios, templos e os famosos jardins suspensos. Essa demonstração de poder e riqueza contribuiu para a imagem de Nabucodonosor como um líder quase divino, capaz de realizar feitos extraordinários. Indícios do orgulho crescente do rei e sua visão de si mesmo como invencível. À medida que Nabucodonosor consolidava seu domínio sobre o Oriente Médio, seu senso de orgulho e autoconfiança parecia crescer exponencialmente. Ele se via cada vez mais como um ser superior, dotado de habilidades e poderes sobrenaturais, capazes de subjugar qualquer oponente que ousasse desafiá-lo. Essa visão inflada de si mesmo pode ser percebida em diversos relatos e registros da época. Em suas próprias inscrições, Nabucodonosor se refere a si mesmo como o Rei Poderoso, o Rei Grande, o Rei Escolhido pelos Deuses, o Rei Supremo, o Rei da Babilônia. Ele se apresenta como o favorito dos deuses, aquele que foi designado para governar sobre todas as nações. Essa atitude de autoglorificação e autoengrandecimento atingiu seu ápice quando Nabucodonosor ordenou a construção de uma estátua de ouro maciço, com 27 metros de altura, para que todos os povos sob seu domínio a adorassem. Qualquer recusa em se ajoelhar perante a imagem do rei era punida com a morte. Essa postura de arrogância e autossuficiência, no entanto, não tardaria a encontrar seu contraponto na história. Conforme veremos no decorrer do vídeo, o orgulho excessivo de Nabucodonosor acabaria por atraí-lo a um conflito com as forças divinas, desencadeando uma série de eventos que colocariam à prova sua soberba e seu domínio sobre o mundo. A intervenção divina e a transformação. Apesar de sua imensa riqueza, poder e autoconfiança, Nabucodonosor começou a ser atormentado por um sonho perturbador que não conseguia compreender. Ele convocou seus sábios e adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretar corretamente o significado daquela visão. Foi então que o rei se lembrou de Daniel, um jovem judeu que havia sido deportado para a Babilônia e que se destacava por sua sabedoria e interpretação de sonhos. Quando Daniel foi trazido perante Nabucodonosor, o rei lhe relatou sua visão. Eu vi uma grande árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se fortaleceu, e seu topo chegava aos céus, e era visível até os confins da terra. Suas folhas eram belas, e seus frutos abundantes, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, as bestas do campo encontravam sombra, e as aves do céu habitavam em seus ramos, e dela se sustentava toda a carne. Mas então, prosseguiu Nabucodonosor, vi um santo vigiador que descia do céu e clamava com força: cortai a árvore e decepai seus ramos, sacudi suas folhas e espalhai seus frutos, afugentem-se as bestas que estão debaixo dela, e as aves de seus ramos. Mas deixai o toco de suas raízes na terra, com uma corrente de ferro e bronze, na erva do campo, e seja molhado com o orvalho do céu, e sua porção seja com as bestas na erva da terra. Daniel, inspirado pela sabedoria divina, interpretou o sonho com clareza. Ele revelou a Nabucodonosor que a grande árvore representava o próprio rei, cuja glória e poder haviam se espalhado por todo o mundo. Mas, devido ao seu orgulho e arrogância, Deus decretaria sua queda e humilhação. A transformação de Nabucodonosor em um animal, descrição e duração do período. Conforme a interpretação de Daniel, o rei seria expulso de seu trono, perderia sua sanidade mental e seria transformado em uma besta, vivendo entre os animais do campo por um período determinado por Deus. E assim aconteceu. Nabucodonosor, em seu orgulho, recusou-se a reconhecer a soberania do Altíssimo, e foi então castigado. Ele foi expulso de seu palácio,
Seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de ave. Sua mente foi transformada, e ele passou a vagar pelos campos, comendo erva como os bois e sendo molhado pelo orvalho do céu. Durante 7 anos, Nabucodonosor viveu dessa forma, até que finalmente reconheceu a grandeza de Deus e a vaidade de sua própria glória. Somente então, quando humildemente se voltou para o Altíssimo, é que sua sanidade mental foi restaurada e ele pôde retomar seu trono e seu reino. O reconhecimento da soberania divina. Após o período de 7 anos em que Nabucodonosor viveu como uma besta no campo, sua sanidade mental finalmente foi restaurada. Nesse momento crucial, o orgulhoso rei babilônico finalmente compreendeu a verdadeira natureza de seu poder e a grandeza de Deus. Nas palavras do próprio Nabucodonosor, gravadas nos registros históricos: ao fim dos dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e a minha razão me foi restituída, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Essa declaração revela uma transformação profunda no coração e na mente do rei. Ele reconheceu que seu poder e glória não lhe pertenciam por direito próprio, mas eram um dom concedido pelo Deus Supremo. Sua arrogância e autossuficiência haviam sido completamente quebradas pela intervenção divina. Agora, Nabucodonosor entendia que sua grandeza era efêmera e que, em última instância, todo louvor e a honra deveriam ser direcionados ao Criador, o único verdadeiramente digno de adoração. Sua humilhação e transformação em animal haviam sido uma lição dolorosa, mas necessária, para que ele aprendesse a submeter-se à soberania de Deus. A restauração do reino e do caráter. Após esse momento de arrependimento e reconhecimento da majestade divina, Nabucodonosor foi restaurado em seu trono e em seu reino. Suas faculdades mentais foram plenamente recuperadas, e ele pôde retomar seu papel como governante da Babilônia. Porém, essa não foi apenas uma restauração física e política, mas também uma transformação interior. O rei agora exibia uma postura muito mais humilde e reverente diante de Deus. Suas ações e decisões passaram a refletir uma compreensão mais profunda da soberania do Altíssimo e da fragilidade da condição humana. Relatos históricos descrevem como Nabucodonosor se empenhou em promover a adoração ao verdadeiro Deus em seu reino. Ele ordenou que todos os seus súditos reconhecessem a grandeza do Criador e se submetessem à sua vontade. Sua própria vida se tornou um testemunho vivo da misericórdia e do poder de Deus, que havia resgatado um homem orgulhoso e o transformado em um líder humilde e piedoso. A história de Nabucodonosor nos ensina que nenhum mortal, por mais poderoso que seja, está acima do julgamento e da misericórdia de Deus. Quando nos deixamos dominar pelo orgulho e pela arrogância, corremos o risco de sermos humilhados e despojados de tudo o que consideramos nosso. Porém, a narrativa também nos mostra que o arrependimento sincero e o reconhecimento da soberania divina podem levar à restauração e à bênção. Ao se render humildemente diante do Altíssimo, Nabucodonosor experimentou a graça de Deus e pôde retornar ao seu reino com uma nova compreensão da verdadeira fonte de seu poder. Essa lição é tão relevante hoje quanto foi no passado. Em um mundo cada vez mais marcado pelo individualismo e pela busca desenfreada por poder e glória, a história de Nabucodonosor nos convida a refletir sobre a importância de mantermos uma atitude de humildade e reverência diante do Criador. Não esqueça de se inscrever para não perder mais vídeos como esse, e se manter firme na busca pela salvação e fé inabalável. Porém, é bom ficar atento aos erros que podemos estar cometendo que pode estar nos tirando do caminho da salvação. Clique e descubra os 5 pecados que são imperdoáveis perante a Deus. Até a próxima!